capítulo 24, que o Senhor possa abençoar a palavra dele. Mateus capítulo 24. Então estamos já a 4 capítulos do fim do livro de Mateus e já estamos há 2 anos com o Evangelho de Mateus. Então já não falta muito para terminar, provavelmente terminamos ainda antes do fim do ano. Então Mateus 24, vamos ver se conseguimos fazer todo o capítulo. E o tema é a segunda vinda de Cristo e o fim do mundo. Mateus 24 e 25 é conhecido como o discurso do Monte das Oliveiras, porque Jesus levou os seus apóstolos e eles estão no Monte das Oliveiras. Para quem já lá foi, acho que daqui não sei se alguém, eu ainda não fui, não sei se alguém já foi lá a Jerusalém, mas do Monte das Oliveiras tem uma vista direta para na altura, para o fabuloso templo, diz Marcos 13:3. E nós temos aqui, nestes 2 capítulos, 24 e 25, um grande discurso profético, também às vezes conhecido como o pequeno Apocalipse de Jesus. Ou seja, aquilo que nós lemos no livro do Apocalipse, do capítulo 6 até ao capítulo 19, temos aqui, neste capítulo 24 de Mateus. E nós vamos ver os primeiros 14 versículos que nos dão os sinais da segunda vinda de Cristo. Os sinais da segunda vinda de Cristo. E nós devemos ser humildes e devemos ser dependentes do Espírito Santo para que Deus nos ajude e nos esclareça a fim de nós entendermos estas valiosas palavras de Jesus. Este sermão é sobre a próxima vinda de Jesus. É sobre o fim do mundo, o fim da história da humanidade nesta terra e sobre o estabelecimento do reino de Deus no mundo. Este capítulo abrange os 7 últimos anos da história do mundo. 7 últimos anos da história da humanidade. E este sermão de Jesus surge, é desencadeado por uma pergunta de um dos discípulos, ou de alguns discípulos. E esta é a resposta mais longa de Jesus a uma pergunta. Fizeram muitas perguntas a Jesus e ele respondeu. Esta resposta de Jesus a uma pergunta é a mais longa de todas. E o que é muito valioso, irmãos, e por isso peço a vossa atenção para isto, é que é o próprio Jesus a falar da sua vinda. Noutros livros temos os profetas, não é? Temos apóstolos, como o apóstolo João e Paulo, mas aqui é Jesus, o próprio Mestre, a falar sobre a sua vinda. Portanto, é muito valioso. Versículo 1 e 2 diz: Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Portanto, Jesus sai, como diz aqui, sai do lugar onde ele tinha estado a ensinar as multidões, que é o templo. Os discípulos vão com Jesus e apontam para o templo. Dizem, Senhor, olha para este templo, porque era realmente um templo magnífico. Pedras enormes. E eles apontam para aquilo. E para surpresa de todos eles, a resposta de Jesus a esta observação é: aquele fabuloso edifício, aquele enorme edifício, vai ser destruído. Diz, isto vai ser tudo destruído, vai ser totalmente derrubado
pedra sobre pedra. E isto foi uma profecia que ocorreu 40 anos depois, no ano 70, os exércitos romanos entraram em Jerusalém, destruíram a cidade, o templo, e só restou aquilo que hoje ainda se vê, que é o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações não era nenhuma parede do templo, é um muro de contenção, porque o templo ficava por cima, onde está agora aquela mesquita que se chama exatamente. E então só restou isso. E ainda quem vai lá, ainda vê enormes pedras que foram, diz, não vai ficar pedra sobre pedra, que rebolaram, ainda lá estão algumas para quem vê, e a marca das pedras que foram derrubadas pelos exércitos. E o motivo disso, o templo foi destruído, foi um castigo de Deus a Israel, que rejeitou, que afrontou o seu próprio Messias. Versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, eles estavam a caminhar e foram para o Monte das Oliveiras. Chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ficaram espantados. Isto vai ser tudo destruído. Ficaram espantados com a revelação. Chegam ao Monte das Oliveiras, o templo de fronte deles, e fazem esta pergunta tripla. Esta pergunta é a chave para nós podermos compreender a resposta de Jesus. É a chave para o assunto da profecia deste sermão. Irmãos, curiosidade sobre o futuro, acho que toda a gente tem. O que é que vai acontecer amanhã? O que é que vai ser o futuro? E os apóstolos também tinham essa curiosidade e perguntaram: quando é que isso vai acontecer? Como é que vai acontecer? E em resposta temos este sermão de Jesus que fala sobre a sua segunda vinda, o fim do mundo, desta era presente, e o estabelecimento do seu reino, que é o milénio. Como? Quando é que será isso? Então, esta é a resposta de Jesus. Versículo 4. E Jesus respondendo, disse-lhes, Jesus começa a responder à pergunta sobre os acontecimentos finais. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, Jesus começa, olhem como é que Jesus começa. Agora Jesus vai falar, até o versículo 14, dos sinais. Sinais que mostram que o fim está para vir. Ele vai dizer, olha, vou-vos falar primeiro dos sinais. O primeiro sinal da sua segunda vinda, Jesus começa a dizer aquilo que vai indicar o princípio do fim dos tempos. É um tempo futuro que ainda não chegou ao mundo até agora, isto ainda não aconteceu, e é o tempo que está logo antes da segunda vinda de Jesus do céu à terra. Então veja, qual é o primeiro sinal que Jesus diz que indica que o fim iniciou? Qual é? Não são cataclismos. Às vezes estamos a pensar, quando começamos a ver guerras, tremores de terra, coisas assim, irmãos, o primeiro sinal qual é? É o engano. O primeiro sinal é o engano, a falsidade espiritual e bíblica. Quando a falsidade espiritual da palavra de Deus se começar a espalhar de uma maneira incrível no mundo. Então o primeiro sinal é esse. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Versículo 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Então Jesus alerta para se ter muita cautela a fim de não se ser enganado. Vão aparecer impostores, mentirosos, dizendo que eles são o Cristo. E diz Jesus aí mesmo, versículo 5, vão enganar muitos. E nós hoje vemos. Nós conhecemos a palavra de Deus, nós vemos pessoas, mas como é que aquela pessoa pode acreditar naquilo? Acredita porque alguém lhe ensinou. Alguém que o enganou falsamente ensinando a palavra de Deus. Vão enganar. Este é o primeiro sinal, irmãos.
engano, seitas, falsidade espiritual. Quantas seitas já anunciaram que Jesus já veio? O apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta, capítulo 2, acho que vai aparecer ali. Vejam, não vos movais facilmente o vosso entendimento, daquilo que nós queremos na palavra de Deus, nem vos perturbei quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engana. Os crentes têm a palavra de Deus, temos que crer nela e não sermos enganados. Depois, versículos 6 e 7. E ouvireis de guerras. Jesus agora continua a falar de sinais. Quer rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque quando se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Sofrimentos globais, mundiais, iguais em todo o mundo. Este é o segundo sinal. Um mundo inteiro em guerra, diz Jesus. Muitos desastres naturais, como diz aí, fomes, pestes, terremotos, desastres naturais. Muitos dizem, mas isso sempre existiu. E é verdade, não é? Mas Jesus está a dizer aqui, mas não na forma como será no fim. No fim dos tempos, as guerras serão massivas, globais, como nunca antes. Hoje em dia as nações têm armas como não existiram antes. Uma guerra hoje vai ter muito mais destruição do que a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu há pouco tempo, não é? Vai ser muito pior, muito pior. E no meio, vejam irmãos, no meio da maior perturbação mundial, Jesus dá uma ordem impensável aos crentes. Olhai que não vos assusteis. Jesus diz aos crentes, tu conheces a verdade, conheces a palavra de Deus, confias em mim, no meio de fomes, pestes, terremotos, de engano e falsidade mundial acerca da palavra de Deus, não é? Jesus diz, não vos assusteis. Não vos assusteis. Não entrem em pânico. Porquê? Porque isso tem de acontecer, mas ainda não é, fim do versículo 6, incrível, não é o fim. São apenas os sinais de que o tempo já começou, mas ainda não é o fim. O Deus da história, o juiz da história está a agir, esse Deus que durante séculos conteve a sua ira contra o pecado no mundo, Deus começa a agir, o seu juízo, o juízo divino, cai sobre a terra, serão eventos terríveis. Nós podemos ler nos profetas, podemos ler no livro do Apocalipse, a partir do capítulo 6. Versículo 8. Olhem, o que é que Jesus diz? Mas todas estas coisas são o princípio de dores. É apenas o princípio. Jesus está a dizer, compara aqui com o trabalho de parto de uma mãe, não é? Quando começam as primeiras dores, significa que são só as primeiras. Mais dores virão, maiores dores virão, até que nasça o bebê, até que venha Jesus. É apenas o princípio. Engano, devastação, calamidades, não se assustem, diz Jesus. Versículos 9 a 11. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Irmãos, que mais é que Jesus diz? Que outro sinal? Diz que o mundo inteiro, a própria família, vai perseguir os crentes. Outro sinal. Irmãos,
É o que Jesus diz, vai haver uma perseguição aberta, clara, geral, mundial, aos crentes, que vai exceder todas as perseguições que já houve no mundo à igreja. É verdade, não há outra perseguição que se compare a essa que há de vir. Diz aí Jesus, vocês vão ser entregues. Motivo, por causa do meu nome. Por seres crente, o mundo odeia Jesus e vai odiar os crentes em termos globais. Os crentes vão ser traídos, a sua própria família. Vão dar a morada, estou a dar um exemplo, dos crentes, para eles serem perseguidos. Diz, vão-se odiar uns aos outros. Vão-se odiar uns aos outros. Vão trair-se uns aos outros. Outro sinal de que está a iniciar o fim da história deste mundo. Muito engano. Versículos 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Ou seja, a poderosa maldade mundial vai afetar quem não está firme. Quem andou na igreja e não se decidiu, não está firme, para confiar nesta palavra de Jesus, diz, não te assustes. Mas muitos, assustados, vão escandalizar-se, porque não são verdadeiramente crentes no nome do Senhor Jesus Cristo. E uma promessa, há uns que vão ficar firmes, vão pagar com a sua própria vida o preço da sua fé, como nós sabemos, não deserta, permanece o verdadeiro crente e tem uma promessa, esse vai ser salvo. Esse, o crente em Jesus, vai ser salvo. Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações e então virá o fim. Estamos a falar só de sinais. Então, o sinal final de que a vinda está para breve é qual? O evangelho vai ser proclamado em todo o mundo, em todas as nações, em testemunho, em prova, em certeza de fé bíblica na palavra de Deus. Irmãos, antes que o Senhor Jesus venha de novo, isto precisa de acontecer. Antes que o fim venha, antes que o reino de Deus seja estabelecido aqui neste mundo, a proclamação mundial do Evangelho. E o que é surpreendente, apesar do engano e da falsidade, e de muitos serem enganados, apesar da guerra global, das calamidades, das pestes, apesar da perseguição, apesar do ódio aos crentes, o Evangelho vai ser pregado em todo o mundo em testemunho. Estas são, como diz Jesus, as dores de parto, mas é apenas o princípio. A tribulação inicia, vai durar 7 anos, e aqui, a seguir agora, vamos ver os últimos 3 anos e meio, que é o tempo da grande tribulação. Até aqui é o tempo da tribulação que começou. Agora vejam, versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Então, depois dos sinais, isto foram sinais, Jesus passa agora a esclarecer os acontecimentos. Logo antes da sua vinda, será o tempo mais severo da história da humanidade. Olha o que Jesus diz no versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Portanto, nesta ocasião, nos últimos 3 anos e meio, é o tempo da grande tribulação. E vejam que a chave é que é o próprio Senhor Jesus que dá o nome. Diz, fala, haverá então grande aflição, grande tribulação. Como nunca houve nem haverá. Profetas falaram disto, tremenda angústia que abrange o mundo todo, mas que se vai concentrar, como nós vamos ver, vai se concentrar mais em Israel.
Porque Jesus diz, vejam o versículo 15, quando pois virdes, olhem, pensem bem nas palavras de Jesus. Jesus está a dizer, olha, quando tu vires isto acontecer, né? O que é que Jesus está aqui a falar? Está a falar de algo relevante, algo que se vai ver, um acontecimento, um evento. Qual é? É que esse período terrível da história do mundo, a grande tribulação, inicia com a revelação do anticristo. Do anticristo, como diz aí. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Portanto, este é o acontecimento que vai marcar o início da grande tribulação. Vamos ler Daniel 11:31, que fala deste... Jesus está a dizer, olha o que é que disse o profeta Daniel. Então diz ali, braços serão colocados sobre ele, está a falar do anticristo, que profanarão o santuário e a fortaleza, tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora, é o que Jesus diz aqui, a abominação da desolação. E Daniel 12, versículo 11. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. É o tempo pior da história da humanidade. Quando o anticristo se manifestar abertamente no mundo, ele já está no mundo nessa ocasião. Mas o que é que vai acontecer? Já falamos nisso aqui. Vejam as palavras. Esta abominação desoladora vai estar no lugar santo. O lugar santo é uma referência ao templo. Do sacrifício contínuo. Está a referir-se aos sacrifícios que a lei de Moisés determinava que se fizessem. Fazia parte do culto dos judeus no templo, o sacrifício dos animais. Isso agora não existe, porque não há templo. Não é? Então vai ser construído um novo, terceiro templo, lá em Jerusalém. O anticristo vai permitir isso. O Israel já tem tudo preparado para isso. E vão ter lá os cultos com o sacrifício. E o anticristo vai parar isso. Vai pôr fim a esse programa de sacrifícios no templo. Veja o que é que diz segundo aos Tessalonicenses 2, 3 até 4. Paulo falou nisso. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado. É o anticristo, o filho da perdição. Olha o que ele faz. O qual se opõe, se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O anticristo vai colocar um ídolo lá nesse templo em Israel e exigir adoração. E quem não o fizer e não aceitar a sua marca, isso pode ser lido em Apocalipse capítulos 12 e 13. Voltando a Mateus, agora versículo 16, diz, então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado não deixa tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo não volta atrás a buscar as suas vestes. Ai das grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Aqui claramente esse tempo que vai afetar o mundo inteiro, mas muito mais Israel, porque vejam aqui uma referência clara aos judeus, da Judeia, os que estiverem na Judeia. Judeia onde é que fica? Não fica na Europa, não é? Em Israel. Quando fala que isso não possa acontecer no sábado, o sábado que os judeus têm como sendo o dia do descanso, que assim encontramos na palavra de Deus, quer dizer que Israel vai passar pela grande tribulação. Vai passar, tempo terrível. A igreja e os crentes em Jesus não vão passar. Também já vimos isso, porque a igreja já foi arrebatada do céu para o céu da terra. E o que é que Jesus diz para fazerem? Fujam. Diz aí, versículo 16, fujam. É o aviso de Jesus para Israel, porque o anticristo, como lemos há pouco ali, o anticristo vai procurar destruir Israel. O versículo 21
É o próprio Jesus que diz que esse é o pior tempo da história da humanidade, é a grande tribulação. Veja o que é que diz. Haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Esse tempo do domínio do anticristo e da perseguição que ele vai mover àqueles que são de Israel e também àqueles que são crentes, que se vão converter nessa altura. E a seguir, esse tempo é que será a segunda vinda de Jesus, como veremos mais adiante. Tudo isto ainda está no futuro. Versículo 22. Se aqueles dias terríveis, diz, não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. O mundo já teve guerras terríveis nos séculos atrás. A Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, terrível, mas nada comparado com esta altura. É o pior momento de sempre. Será tão terrível e tão horrível que diz aqui que Deus, na sua misericórdia, vai travar as coisas, senão tudo seria ali já completamente destruído. E Deus vai fazer isso, diz, por causa dos escolhidos, por causa daqueles que se vão converter, dos crentes, no tempo da grande tribulação. Deus assegura que cuidará daqueles que se convertem a Jesus no tempo horrível da grande tribulação. Muitíssimos vão crer, muitos vão pagar com a vida essa fé em Jesus às mãos do Anticristo. Podemos ler isso no livro de Apocalipse. Versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Vejam uma vez mais a falsidade. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Continuam aqui os avisos de Jesus sobre os enganos que virão, e Jesus está claramente a dizer assim, não vão atrás de ninguém que diz ser o Cristo, não vão atrás de ninguém que diz que é profeta, nem mesmo quem mostre grandes milagres, porque quando eu vier, todos vão ver-me, todos saberão que eu estou a chegar, ninguém precisará de dizer ao outro, o Senhor Jesus está a vir. É o que Cristo está aqui a dizer. O versículo 25 reforça isso. Eis que eu vos tenho predito. Eu já estou a avisar que vai ser assim. Confiemos na palavra de Jesus, irmãos. Mas ele, uma vez mais, diz, os escolhidos, ou seja, os crentes em Jesus, estão protegidos desse engano. E depois vimos os sinais, vimos os acontecimentos e agora, a partir do versículo 29, temos a segunda vinda de Jesus. Vejam, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências dos céus serão abaladas, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo sob as nuvens do céu com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com risco clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aqui temos a segunda vinda de Jesus. Tudo encadeado, tudo bem explicado pelo Senhor. Como é que isso será? Jesus diz aqui, quando é que será? Vejam que Jesus revela aqui claramente, dizendo, lá no versículo 29, logo depois da aflição daqueles dias, logo depois da grande tribulação, vão ver, vão ser vistos poderosos cataclismos no sol, na lua, nas estrelas, que vão abalar os céus, literalmente.
Nunca houve nada antes parecido a isto. O versículo 30 tem a vinda de Jesus. Diz, verão. Vai aparecer no céu o sinal do Filho do Homem. E verão o Filho do Homem. Apocalipse 1 diz, todo o olho verá. Que vinda gloriosa, irmãos. Mas ao mesmo tempo diz, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Vão ver. Foram enganados, não creram. A dureza do seu coração não os levou a aceitarem o Senhor Jesus Cristo e vão lamentar, mas é tarde demais. Já não é tempo de arrependimento, já não é tempo de salvação. A vinda de Jesus vai ser gloriosa. E o versículo 31 diz que é o próprio Jesus que vai dar ordens aos seus anjos para juntarem do mundo inteiro os crentes em Jesus. Recordemos que a igreja foi arrebatada e na segunda vinda de Jesus, Jesus vem e com Jesus virão todos os crentes que foram arrebatados da terra para o céu. Vejam, irmãos, que hoje os judeus, descrentes em Jesus, continuam a clamar a Deus para que Deus envie o Messias, não é? Clamam, continuam os judeus a pedir para Deus enviar o Messias que está prometido. Que Deus envie o Salvador. E ele já veio. E a resposta que vão ter não é a vinda do Messias, mas é a segunda vinda de Jesus, assim, que vem para julgar e estabelecer o seu reino no mundo. É isso que eles vão ver e vão lamentar. Vamos ler agora Apocalipse capítulo 19, que tem a perspectiva da segunda vinda de Jesus, por parte de João, e a perspectiva a partir do céu. Apocalipse capítulo 19 tem o registro da segunda vinda de Jesus. Versículo 11 diz assim, viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas, tinham um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste tingida em sangue, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam nos exércitos no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. Ele a regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esta é a descrição da segunda vinda de Jesus a partir do céu. E Jesus está aqui a falar da sua segunda vinda a partir da terra. Diz, todos vão ver e se vão lamentar. Versículos 32 a 35, voltando a Mateus, diz, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aqui, Jesus conta a parábola da figueira. Qual é o objetivo de Jesus? Está aqui a fazer uma comparação e está a dar a certeza na sequência dos acontecimentos até à sua vinda. Está a dizer, tal como uma árvore que é a figueira, quando começam a brotar as suas folhas e se olha para ela e se diz, está quase aí o verão. Jesus diz, quando começarem a ver estes acontecimentos, sabei que a minha vinda é certa, está próxima. Os acontecimentos já começaram, já não param, tudo se vai consumar. É certo. Versículo 35, o céu e a terra passarão, minhas palavras não hão de passar. E diz mais, versículo 34, a geração que começar a ver estes sinais, essa geração, com toda a certeza, vai assistir à segunda vinda de Jesus Cristo. Depois, versículos 43, outra ilustração, versículo 36, desculpem. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu,
mas unicamente meu Pai. Quanto a datas, Jesus diz, só o Pai sabe quando ocorrerá. É um mistério, confiemos naquilo que Jesus está aqui a dizer. Versículos 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma, deixada a outra. Vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai da família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. É outra ilustração de Jesus que ilustra a necessidade, a importância de estar sempre alerta quanto aos avisos das Escrituras. Jesus diz aqui, estai vós apercebidos. A palavra de Deus, os profetas já falaram, estejam preparados, estejam vigilantes. Eu virei de novo. É preciso estar preparado. Jesus diz, eu virei à hora que não penseis. Não adianta nem vale a pena fazermos contas. Jesus diz, ninguém sabe. Eu virei na hora que não penseis. Virei na hora em que não penseis. Os versículos, depois versículos 45 a 51, mas Jesus está aqui a dar um alerta, a dizer assim, olhem, assim como no dia anterior, nos tempos antes do dilúvio, as pessoas tinham a vida normal, comiam, bebiam, vida normal, mas o dilúvio veio. Deus já tinha dito que viria. Assim também é a segunda vinda de Jesus. As pessoas vão andar na sua vida normal, o nosso dia a dia como hoje, mas Jesus virá com toda a certeza. São esses dois acontecimentos que Jesus aí relata da sua vinda, comparando o dilúvio com a sua segunda vinda dos céus. Jesus quer salientar e alertar que nós devemos estar preparados. Versículo 44. Por isso estáis vós apercebidos, vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Uma vez mais. Estejam preparados, ele virá a hora que vocês acham que vai ser mais tarde, é o que ele está aqui a dizer. É a hora que ninguém pensa. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o seu Senhor constituiu sobre os seus servos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas aquele mau servo, se aquele mau servo disser no seu coração, meu Senhor tarde virá. Isto não parece ainda que seja esse tempo. Começar a espancar os seus conservos, a comer e a beber com os ébrios. Virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, à hora que ele não sabe. Separá-lo-á, destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Portanto, uma vez mais, Jesus a dizer que vai vir a hora que ninguém pensa, que é preciso estar preparado. É outra parábola de Jesus, esta. E o centro da parábola, não adianta nós estarmos a pegar nos pontinhos, o que Jesus quer dizer é o dever de estar pronto. E diz, aquele que esteve pronto, percebido, que se preparou, que aguarda, que está a viver o caminho da fé e a servir, ser um bom servo de Deus, vai ser louvado na segunda vinda de Jesus. Vai ser recompensado porque foi fiel. Mas aquele outro que diz, isso não é para agora. Eu já falei com muitos que dizem simplesmente, eu depois, quando começar a ver as coisas, eu vou fazer a minha decisão. Mas até lá, quero viver. O irmão Agostinho disse na lição da escola dominical. Não sabemos. Nós estamos tristes, nós aqui, moramos aqui, porque um vizinho nosso
73 anos de idade, professor. Quando ouvimos a notícia, quinta ou sexta-feira de manhã, morreu. Ele esteve de manhã numa exposição, um historiador conhecido, um homem muito famoso aqui na Maia e não só, esteve na sua vida normal. Num instante, tudo terminou. Tudo terminou. Como está aqui Jesus a dizer, ele vem tarde e diz aqui, começou a comer e a beber e a ter a sua vida mundana, Jesus virá. E nem tempo teve para se decidir por Cristo. Irmãos, quem se atrasa na sua decisão de crer em Jesus vai sofrer o castigo eterno, porque só a fé em Jesus salva. Em conclusão, irmãos, chamo a vossa atenção, vejam como é que Jesus termina este sermão. Como é que ele termina o sermão? Com 4 avisos. Jesus falou da sua vinda, sinais, acontecimentos, mas termina com 4 avisos para vigiar, para estar preparado, para estar apercebido. A pergunta é, Jesus dá a certeza, e a pergunta é, estás preparado? Não é se sabes. Estás preparado para a vinda de Jesus? O que tens de saber é, Jesus já é o teu Salvador? Já creste na pessoa de Jesus? Já creste na obra redentora de Jesus na cruz? Põe a tua fé naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. A vinda de Jesus, este é o sermão dele, é ele a falar. A vinda de Jesus é certa, é grandiosa, é rica, é emocionante se pensar. Mas ao mesmo tempo, sabemos que ela vai ser trágica para aqueles que não conhecem o Salvador. É uma verdade que Jesus está aqui a dizer. Que cada um que está aqui hoje, está aqui presente, cada um que ouve e escuta, olhe para o seu coração. Tenha a certeza de que conhece Jesus para ter a salvação e o perdão do Senhor, para que possa fazer parte dos redimidos que vão entrar na glória e não faça parte daqueles que vão ser deixados para trás e vão sofrer o castigo eterno. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos.